A análise de hoje é pertinente ao nacionalismo e vou falar por quê. Mas antes eu já indico o livro do Ricardo Cerqueira, que é a sua tese de 2002. Esse livro foi lançado em 2009, pertinente à questão do nacionalismo antirracista. Significa que eles se opõem ao nacionalismo tradicional racista do século XIX. O Ricardo, ele analisa o pensamento de dois pensadores de meados do século XIX. Um que é um brasileiro, Manuel Bonfim, e o Manuel Gonzaga, um peruano. E o resgate desses dois pensadores é um outro nacionalismo. Então, a gente tem uma visão aqui de que existem vertentes de nacionalismo, chegando ao extremo, como aconteceu com a Alemanha nazi. Só que essa ideia do século XX, ela foi constituída no século XIX. A Alemanha nazi bebeu na fonte europeia da discussão do século XIX, na formação de estados nacionais, os últimos, no caso da própria Alemanha e Itália, que participam, né, ou tentam participar de uma partilha do continente africano, que já estava ali, cada país europeu, como Inglaterra, França, Holanda e etc., dominando aquele território que era composto de várias etnias. E a delimitação dos territórios fez com que a formação daquele Estado Nacional agrupasse vários grupos étnicos. E aí você tem um conflito ali, porque é uma política externa que tenta construir uma ideia de nação. Só que essa visão é uma visão europeia do século XIX que coloca o nacionalismo como algo de superioridade de uma raça em relação à outra. No caso, a europeia como superior e a africana, ou mesmo a América Latina, inferiores. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu li no jornal Estado de São Paulo que o Lula e o governo petista discutiu a questão do nacionalismo. E ele fomenta essa ideia do nacionalismo, algo estranho ao pensamento das tendências de esquerdas. Existem algumas que abordam o nacionalismo como uma base de concepção ideológica. Mas existe a maioria dessas tendências que são contrárias porque tem uma visão internacionalista pautada na ideia dos trabalhadores, da classe operária, univos. Então, você tem uma visão internacional dos trabalhadores e não uma visão local. O pensamento desses dois, na ótica do Ricardo Cerqueira, é pautado na discussão do racismo, mas eles vão trazer um outro nacionalismo antirracista que discute as identidades, que discute as diferenças, vamos colocar assim. Um exemplo básico. Ser brasileiro não é só aquela pessoa que diz que é brasileiro, mas aquela pessoa que respeita as diferenças. Quais diferenças? Ora, o negro, o índio, o deficiente, a questão do imigrante. Você é brasileiro quando você respeita isso. Diferentemente de uma Alemanha ou da China, por exemplo, que não tem essa diversidade. Então, eles estão focados nisso. Eles trazem o pensamento, por exemplo, do Erich Hobsbawm, que é um pensador marxista do século XX e que vai fazer uma avaliação sobre o nacionalismo que ele aponta como um nacionalismo de direita do século XIX. O nacionalismo acabava
por se identificar com o racismo, uma política direcionada à segregação da sociedade pelas diferenças raciais e étnicas. Foi pensando nessa relação que Erich Hobsbawm identificou o racismo com a direita política. Não é à toa que dois dos maiores símbolos do nacionalismo e do racismo extremado surgiram no século XX. A questão do nazi, na formação de um projeto, e a consequência, o Holocausto. Então, o Bonfim e o Gonzalez, eles vão ter uma análise diferenciada. Eles vão buscar algo positivo na ideia da construção do nacionalismo por conta dessa América Latina, que ela tem a diversidade. Então, ela não pode ser uma ideia fechada, como tem a esquerda brasileira, de que o nacionalismo é a ideia da superioridade, que é o pensamento do século XIX e do europeu. Agora, nós, brasileiros, temos um problema externo, que é a questão do bolsonarismo, que ultrapassou a fronteira nacional e foi para os Estados Unidos, buscando uma aliança para prejudicar o povo brasileiro, e é aí onde que o Lula, e lógico, os seus pensadores ali, vão entender como uma válvula de escape para as eleições de 2026. Ele, pela primeira vez, discute o nacionalismo como algo positivo. Aquela ideia, né, de Getúlio, o petróleo é nosso, então o Brasil é nosso. Aí ele vai falar que o Pix é nosso. É a visão, é a oportunidade de manutenção do poder dada pelo bolsonarismo. Os bolsonarismo, de fato, o bolsonarismo, né, de fato, está ajudando a continuidade do petismo. É a única tábua de salvação. E se der tudo errado aqui, pior para aqueles que vão defender o bolsonarismo em 2026. Porque vocês foram os responsáveis pela falta de alimento na mesa do povo brasileiro por conta das sanções. Aí o povo brasileiro talvez vá entender o que Cuba passa há 60 anos. Há 60 anos, não de 50%, mas de 1000% de isolamento e de proibições pautadas por esse embargo econômico. Tá? Então, nós estamos... Lógico que o Brasil é um país continente, ele pode ter relações, e aí o bolsonarismo também contribui para a fomentação entre Brasil e Rússia, Brasil e China, Brasil e Irã. Praticamente, essa ideia bolsonarista de nós contra eles vai jogar o Brasil ainda mais para os braços dos chineses, russos, né, e demais. É meio que o que foi feito com Cuba pelos Estados Unidos, ao não refinar o açúcar cubano, retalhando Cuba, Cuba teve que ter a saída de abraçar os soviéticos para refinarem o seu açúcar. Aí nós temos a questão hoje do petróleo, embora o Brasil seja autossuficiente, mas tem a questão do reflexo do mercado internacional. Então, este livro aqui é um livro interessante, é uma tese. Eu tenho uma visão nacionalista próximo do Ricardo Cerqueira. Eu penso que ser brasileiro é saber conviver com as diferenças. Nesse sentido, os petistas estão trabalhando corretamente, porque é o seguinte, é nós, brasileiros, ou os Estados Unidos. É essa situação que o Eduardo Bolsonaro e o bolsonarismo de forma geral nos colocou. Quer dizer, os caras que estão lá fora fomentando a discórdia dentro do nosso país entre brasileiros. E aí o sul do país querendo, nesse exato momento, de forma oportunista, como já foi em outros momentos, a busca do nacionalismo do século XIX, da ideia da superioridade do sul em relação às outras regiões, especificamente a região nordestina,
buscam a ideia do separatismo, sendo que esse território ele é formado por imigrantes. Embora tenhamos aqui o indígena como o precursor, mas é um país que foi constituído de imigrantes. Temos que refletir sobre isso. Então a indicação de hoje, referente à questão da posição do Lula de resgatar o nacionalismo e se utilizar disso, porque foi inclusive a bandeira dos bolsonaristas para as eleições de 2018, a questão da bandeira, a questão da pátria, da nação. Só que ser brasileiro é saber conviver com as diferenças. Saudações e até breve.